Subtítulo: Graças ao sacrifício dos escravos no Caribe, nasceram a máquina de James Watt e os canhões de Washington. Che Guevara dizia que o subdesenvolvimento é um anão de cabeça enorme e barriga inchada. Suas pernas débeis e seus braços curtos não se harmonizam com o reto do corpo. Havana resplandecia, zuniam os Cadillacs por suas avenidas de luxo. No maior cabaré do mundo, ao ritmo de Lecuofla, ondulavam as vedetes mais lindas. Enquanto isso, no campo cubano, só um entre 10 operários agrícolas bebia leite. Apenas 4% consumia carne e, segundo o Conselho Nacional de Economia, as 3/4 partes dos trabalhadores rurais ganhavam salários que eram 3 ou 4 vezes inferiores ao custo de vida. No entanto, o açúcar não produziu apenas anãos. Também produziu gigantes, ou pelo menos contribuiu intensamente para o desenvolvimento de gigantes. O açúcar do trópico latino-americano deu um grande impulso à acumulação de capitais para o desenvolvimento industrial da Inglaterra, França, Holanda e também dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que mutilou a economia do Nordeste do Brasil e das ilhas do Caribe e selou a ruína histórica da África. O comércio triangular Europa, África e América teve por viga mestra o tráfico de escravos com destino às plantações de açúcar. Abre aspas. A história de um grão de açúcar é toda uma lição de economia, de política e também de moral. Fecha aspas, dizia Augusto Coutinho. As tribos da África Ocidental viviam lutando entre si para aumentar, com os prisioneiros de guerra, as suas reservas de escravos. Pertenciam aos domínios coloniais de Portugal, porém os portugueses não tinham naves nem artigos industriais para oferecer na época do auge do tráfico de negros, e se converteram em meros intermediários entre capitães negreiros e os régulos africanos. A Inglaterra foi, enquanto lhe era conveniente, a grande campeã da compra e venda de carne humana. Os holandeses tinham, contudo, maior tradição no negócio, porque Carlos V lhes havia presenteado o monopólio de transportes de negros para a América, tempos antes de a Inglaterra obter o direito de introduzir escravos em colônias alheias. Em relação à França, Luís XIV, o Rei Sol, compartilhava com o rei da Espanha a metade dos lucros da Companhia da Guiné, formada em 1701 para o tráfico rumo à América, e seu ministro Colbert, artífice da industrialização francesa, tinha motivos para afirmar que o comércio de negros, abre aspas, era recomendável para o progresso da marinha mercante nacional, fecha aspas. Adam Smith dizia que o descobrimento da América tinha, abre aspas, elevado o sistema mercantil a um grau de esplendor e glória que, de outro modo, não seria alcançado jamais, fecha aspas. Segundo Sérgio Bagu, o mais formidável motor de acumulação do capital mercantil europeu foi a escravatura americana. Por sua vez, esse capital tornou-se a, abre aspas, pedra fundamental sobre a qual se construiu o gigantesco capital industrial dos tempos contemporâneos. Fecha aspas. A ressurreição da escravatura greco-romana no Novo Mundo teve propriedades milagrosas. Multiplicou as naves, as fábricas, as ferrovias e os bancos de países que não estavam, na origem com exceção dos Estados Unidos, nem no destino dos escravos que cruzavam o Atlântico. Entre os albores do século XVI e a agonia do século XIX, vários milhões de africanos, não se sabe quantos, atravessaram o oceano. Sabe-se, sim, que foram muito mais que os imigrantes brancos provenientes da Europa, embora, está claro, muito menos sobreviveram. Do Potomac ao Rio da Prata,
os escravos edificaram a casa de seus amos, abriram as matas, cortaram e moeram cana-de-açúcar, plantaram algodão, cultivaram cacau, colheram café e tabaco, afogaram-se nos socavões mineiros. A quantas Hiroshimas equivaleram seus extermínios sucessivos? Como dizia um plantador inglês de Jamaica, abre aspas, os negros é mais fácil comprá-los do que criá-los, fecha aspas. Caio Prado Júnior calcula que até o princípio do século XIX havia chegado ao Brasil entre 5 e 6 milhões de africanos. Por esta época, Cuba já era um mercado de escravos tão grande como o fora antes todo o hemisfério ocidental. Por volta de 1562, o capitão Joe Hawkins tinha arrancado 300 negros de contrabando da Guiné Portuguesa. A rainha Elizabeth ficou furiosa. Abre aspas. Esta aventura, sentenciou, clama vingança do céu. Fecha aspas. Todavia, Hawkins contou-lhe que no Caribe havia obtido, em troca dos escravos, um carregamento de açúcar e peles, pérolas e gengibre. A rainha perdoou o pirata e converteu-se em sua sócia comercial. Um século depois, o Duque de York marcava a ferro quente suas iniciais, DY, sobre a nádega esquerda ou o peito dos 3.000 negros que a sua empresa conduziu anualmente para as Ilhas do Açúcar. A Real Companhia Africana, entre cujos acionistas figurava o rei Carlos II, dava 300% de dividendos, apesar de que, dos 70.000 escravos que embarcaram entre 1680 e 1688, só 46.000 sobrevivessem à travessia. Durante a viagem, numerosos africanos morriam vítimas de epidemias ou desnutrição, ou se suicidavam negando-se a comer, enforcando-se com suas correntes ou lançando-se pela borda ao oceano eriçado por barbatanas de tubarões. Lenta, porém firmemente, a Inglaterra ia quebrando a hegemonia holandesa no tráfico negreiro. A South Sea Company foi a principal usufrutuária do direito de assento, concedido aos ingleses pela Espanha, e nela estavam envolvidos os mais proeminentes personagens da política e das finanças britânicas. O negócio, brilhante como nenhum outro, enlouqueceu a Bolsa de Valores de Londres e deflagrou uma especulação legendária. O transporte de escravos elevou Bristol, sede dos estaleiros, à categoria de segunda cidade da Inglaterra e converteu Liverpool no maior porto do mundo. Partiam os navios com seus porões carregados de armas, tecidos e rum abençoados, quinquilharias e vidros coloridos, que seriam o meio de pagamento em troca da mercadoria humana da África. Os ingleses impunham o seu reinado sobre os mares. Em fins do século XVIII, África e Caribe davam trabalho a 180.000 operários têxteis em Manchester. De Sheffield vinham os punhais e de Birmingham 150.000 mosquetões por ano. Os caciques africanos recebiam as mercadorias da indústria britânica e entregavam os carregamentos de escravos aos capitães negreiros. Dispunham, assim, de novas armas e abundante aguardente para empreender as próximas caçadas nas aldeias. Também proporcionavam marfim, cera e azeite de palmeira. Muitos dos escravos provinham da selva e nunca tinham visto o mar. Confundiam os refugiados do oceano com os de alguns monstros submergidos que os esperavam para devorá-los ou, segundo o testemunho de um traficante da época, acreditavam, e de certo modo não se equivocavam, que, abre aspas, seriam levados como carneiros ao matadouro,
sendo a sua carne muito apreciada pelos europeus, fecha aspas. De muito pouco serviam os chicotes de 7 pontas para conter o desespero suicida dos africanos. Os fardos que sobreviviam à fome, às doenças e ao amontoamento da travessia eram recebidos em farrapos, pura pele e osso, na praça pública, depois de desfilarem pelas ruas coloniais ao som das gaitas. Os que chegavam ao Caribe demasiado exaustos, podia-se engordá-los nos depósitos antes de exibi-los aos olhos dos compradores. Os enfermos deixavam-se morrer nos cais. Os escravos eram vendidos em troca de dinheiro em espécie ou promissórias de 3 anos de prazo. Os barcos zarpavam de regresso a Liverpool, levando diversos produtos tropicais. Em princípios do século XVIII, as 3/4 partes do algodão fiado pela indústria têxtil inglesa provinham das Antilhas, embora logo Geórgia e Louisiana se tornassem as principais fontes de abastecimento. Em meados do século, havia 120 refinarias de açúcar na Inglaterra. Um inglês podia viver, naquela época, com 6 libras por ano. Os mercadores de escravos de Liverpool somavam lucros anuais de mais de 1.100 libras, contando exclusivamente o dinheiro obtido no Caribe e sem agregar os benefícios do comércio adicional. 10 grandes empresas controlavam um novo sistema de molhes. Cada vez se construíam mais navios, maiores e de maior calado. Os ourives ofereciam, abre aspas, brincos e colares de prata para negros e cachorros, fecha aspas. As damas, elegantes, mostravam-se em público acompanhadas de um macaco vestido de colete bordado e um menino escravo, com turbante e bombachas de seda. Um economista escreveu por esta época: o comércio de escravos é, abre aspas, o princípio básico e fundamental de todo o resto, como o principal impulso da máquina que põe em movimento cada roda da engrenagem, fecha aspas. Os brancos se propagaram em Liverpool e Manchester, Bristol, Londres e Glasgow. A empresa de seguro Lloyd's acumulava lucros segurando escravos, navios e plantações. Desde muito cedo, os anúncios da Gazeta de Londres indicavam que os escravos fugitivos deviam ser devolvidos ao Lloyd's. Com os fundos do comércio negro, construiu-se a grande ferrovia inglesa do Oeste e nasceram indústrias como as fábricas de louças de Gales. O capital acumulado no comércio triangular, manufaturas, escravos, açúcar, tornou possível a invenção da máquina a vapor. James Watt foi subvencionado por mercadores que haviam feito assim suas fortunas. Eric Williams afirma em sua documentada obra sobre o tema. Em princípios do século XIX, a Grã-Bretanha converteu-se na principal impulsionadora da campanha anti-escravista. A indústria inglesa já necessitava de mercados internacionais com maior poder aquisitivo, o que obrigava à propagação do regime de salários. Ademais, ao estabelecer-se o salário das colônias inglesas do Caribe, o açúcar brasileiro produzido com mão de obra escrava recuperava vantagens por seus baixos custos comparativos. A Armada Britânica lançava-se ao assalto dos navios negreiros, mas o tráfico continuava crescendo para abastecer Cuba e Brasil. Antes que os botes ingleses chegassem aos navios piratas, os escravos eram lançados ao mar. Dentro só se encontrava o odor, as caldeiras quentes e um capitão que morria de rir. A repressão ao tráfico elevou os preços e aumentou os lucros enormemente. Em meados do século, os traficantes entregavam um fuzil velho por cada escravo vigoroso arrancado da África,
para logo vendê-lo por mais de $600 em Cuba. As pequenas ilhas do Caribe foram infinitamente mais importantes para a Inglaterra do que suas colônias no norte. Em Barbados, Jamaica e Montserrat, proibia-se o fabrico de uma agulha ou uma ferradura por conta própria. Muito diferente era a situação da Nova Inglaterra, e isto facilitou o seu desenvolvimento econômico e também a sua independência política. O tráfico de negros na Nova Inglaterra deu origem a grande parte do capital que facilitou a Revolução Industrial nos Estados Unidos da América. Em meados do século XVIII, os barcos negreiros do norte levavam de Boston, Newport ou Providence barris cheios de rum até a África, onde eram trocados por escravos. Vendiam os escravos no Caribe e dali traziam melaço a Massachusetts, onde se destilava e convertia em rum, para completar o ciclo, o melhor rum das Antilhas, o West Indian Rum, não se fabricava nas Antilhas. Com capitais obtidos deste tráfico de escravos, os irmãos Brown, de Providence, instalaram o forno de fundição que produziu os canhões de George Washington na Guerra da Independência. As plantações açucareiras do Caribe, condenadas à monocultura de cana, não só pode ser considerada como centro dinâmico do desenvolvimento das 13 colônias, pelo alento que o tráfico de escravos presenteou à indústria naval e às destilarias da Nova Inglaterra. Também construíram o grande mercado para o desenvolvimento das exportações de víveres, madeiras e implementos diversos com destino aos engenhos, com o que deram viabilidade econômica à economia de granja e precocemente manufatureira do Atlântico Norte. Em grande escala, os navios fabricados por estaleiros dos colonos do norte levavam ao Caribe peixes frescos e defumados, aveias e grãos, feijões, farinha, manteiga, queijo, cebolas, cavalos e bois, velas e sabões, tecidos, travas de pinho, carvalho e cedro para caixas de açúcar. Cuba contou com a primeira serra a vapor que chegou à América Espanhola, porém não tinha madeira que cortar. Duelas, arcos, aros, argolas e cravos. Assim, esvaia-se o sangue por todos esses processos. Desenvolviam-se os países desenvolvidos de nossos dias, subdesenvolviam-se os subdesenvolvidos. Subtítulo: O arco-íris é a rota do retorno à Guiné. Em 1518, o advogado Alonso Zuazo escrevia a Carlos V da Dominicana, aspas, é vão o temor de que os negros possam sublevar-se. Viúvas há nas ilhas de Portugal muito sossegadas, com 800 escravos. Tudo está em como são governados. Eu achei, ao vir alguns negros ladinos, outros fugidos para a montanha. Açoitei uns, cortei as orelhas de outros, e já não ocorre mais queixas, fecha aspas. 4 anos depois, explodiu a primeira sublevação de escravos na América. Os escravos de Diego Colombo, filho do descobridor, foram os primeiros a se levantarem e terminaram pendurados em forcas nos caminhos dos engenhos. Sucederam-se outras rebeliões em São Domingos e logo em todas as ilhas açucareiras do Caribe. 2 séculos depois do sobressalto de Diego Colombo, em outro extremo da mesma ilha, os escravos quilombolas fugiram para as regiões mais elevadas do Haiti e nas montanhas reconstruíram a vida africana, as culturas de alimentos, a adoração aos deuses, os costumes. O arco-íris marca ainda, na atualidade, a rota de retorno à Guiné para o povo de Haiti, numa nave de vela branca. Na Guiana Holandesa, pelo rio,
Corantine, sobrevivem há 3 séculos as comunidades Djucas, descendentes de escravos que fugiram pelas matas do Suriname. Nessas aldeias existem, abre aspas, santuários similares aos da Guiné, e cumprem-se danças e cerimônias que poderiam ser celebradas em Gana. Utiliza-se a linguagem dos tambores, muito parecida com a dos tambores de Ashanti. Fecha aspas. A primeira grande rebelião de escravos da Guiana ocorreu 100 anos depois da fuga dos Djucas. Os holandeses recuperaram as plantações e queimaram a fogo lento os líderes dos escravos. Entretanto, tempos antes do êxodo dos Djucas, os escravos quilombolas do Brasil haviam organizado o Reino Negro de Palmares, no nordeste do Brasil, e vitoriosamente resistiram, durante todo o século XVII, ao assédio das dezenas de expedições militares que se lançaram para abatê-lo, uma atrás da outra, de holandeses e portugueses. As investidas de milhares de soldados nada podiam contra as táticas guerrilheiras que tornaram invencível, até 1693, o vasto refúgio. O Reino Independente dos Palmares, convocatório à rebelião, bandeira da liberdade, havia se organizado como um Estado, aspas, à semelhança de muitos que existiam na África no século VII, fecha aspas. Estendia-se desde as vizinhanças do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até a zona norte do Rio São Francisco, em Alagoas. Equivalia à 1/3 parte do território de Portugal e estava rodeado por espesso cerco de matas selvagens. O chefe máximo era eleito entre os mais hábeis e sagazes. Reinava o homem, aspas, de maior prestígio e felicidade na guerra ou no mando, fecha aspas. Em plena época das plantações açucareiras onipotentes, Palmares era o único lugar do Brasil onde se desenvolvia a policultura. Guiados pela experiência adquirida por eles mesmos ou por seus antepassados nas savanas e nas selvas tropicais da África, os negros cultivavam o milho, a batata, os feijões, a mandioca, as bananas e outros alimentos. Não é em vão que a destruição dos cultivos fosse o objetivo principal das tropas coloniais lançadas para recuperar os homens que, depois da travessia do mar com correntes nos pés, haviam desertado as plantações. A abundância de alimento de Palmares contrastava com as penúrias que, em plena prosperidade, padeciam as zonas açucareiras do litoral. Os escravos que haviam conquistado a liberdade a defendiam com habilidade e coragem porque compartilhavam seus frutos. A propriedade da terra era comunitária e não circulava o dinheiro no Estado negro. Aspas. Não figura na história universal nenhuma rebelião de escravos tão prolongada quanto a de Palmares. A de Espartaco, que comoveu o sistema escravista mais importante da antiguidade, durou 18 meses. Para a batalha final, a coroa portuguesa mobilizou o maior exército conhecido até muito depois da independência do Brasil. Nada menos que 10.000 pessoas defenderam a última fortaleza de Palmares. Os sobreviventes foram degolados, lançados pelos precipícios ou vendidos aos mercadores do Rio de Janeiro ou de Buenos Aires. 2 anos depois, o chefe Zumbi, a quem os escravos consideravam imortal, não pôde escapar à traição. Encurralaram-no na selva e cortaram-lhe a cabeça. Porém, as rebeliões continuaram. Não passaria muito tempo para que o capitão Bartolomeu Bueno do Prado regressasse do Rio das Mortes com seus troféus da vitória contra uma nova sublevação de escravos. Trazia 3.900 pares de orelhas nos alforjes dos cavalos. Também em Cuba,
teriam lugar as sublevações. Alguns escravos suicidavam-se em grupo. Enganavam ao amo, aspas, com sua greve eterna e sua inacabável cisma pelo outro mundo, fecha aspas, diz Fernando Ortiz. Acreditavam que assim ressuscitavam, em carne e espírito, na África. Os amos mutilavam os cadáveres para que ressuscitassem castrados, manetas ou decapitados. Deste modo, conseguiram que muitos renunciassem à ideia de se matar. Lá por 1870, segundo recente versão de um escravo que, na juventude, tinha fugido para as montanhas de Las Vilas, os negros já não se suicidavam em Cuba. Mediante um cinturão mágico, aspas, iam embora voando, voavam para o céu e escapavam para sua terra, ou se perdiam na serra porque qualquer um se cansava de viver. Os que se acostumavam tinham o espírito frouxo. A vida no morro era mais saudável. Fecha aspas. Os deuses africanos continuavam vivos entre os escravos da América, assim como as lendas e os mitos das pátrias perdidas, alimentadas pela nostalgia. Parece evidente que os negros expressavam assim, em suas cerimônias, danças e conjuros, a necessidade de afirmação de uma identidade cultural que o cristianismo negava. Mas também deve ter influído o fato de a Igreja estar materialmente associada ao sistema de exploração que sofriam. No começo do século XVIII, enquanto nas Antilhas inglesas os escravos acusados de crimes morriam esmagados entre os tambores dos trapiches de açúcar e nas colônias francesas eram queimados vivos ou submetidos ao suplício da roda, o jesuíta Antonil formulava doces recomendações aos donos de engenhos no Brasil para evitar semelhantes excessos. Abre aspas. Aos administradores não se lhes deve consentir de nenhuma maneira dar pontapés, principalmente na barriga das mulheres que andam grávidas, nem pauladas nos escravos, porque na cólera não se medem os golpes e podem ferir a cabeça de um escravo eficiente, que vale muito dinheiro, e perdê-lo. Fecha aspas. Em Cuba, os capatazes descarregavam seus chicotes de couro ou cânhamo sobre as costas das escravas grávidas que houvessem cometido qualquer falta, porém, não sem antes deitá-las de boca para baixo, com o ventre num pequeno buraco, para não estropiar a peça. Os sacerdotes, que recebiam como dízimo 5% da produção de açúcar, davam sua cristã absolvição. O capataz castigava como Jesus Cristo aos pecadores. O missionário apostólico Juan Perpina e Perbiná publicava seus sermões aos negros. Abre aspas. Pobrezinhos, não vos assusteis, por muito que sejam as penalidades que tenhais que sofrer como escravos. Escravo pode ser o vosso corpo, porém tendes a alma para voar um dia feliz à mansão dos escolhidos. Fecha aspas. O Deus dos párias não é sempre o mesmo Deus do sistema que os faz párias. Embora a religião católica abarque, pela informação oficial, 94% da população do Brasil, na realidade, a população negra conserva vivas suas tradições africanas e perpetuamente viva a sua fé religiosa, frequentemente camuflada por trás das figuras sagradas do cristianismo. Os cultos de origem africana encontram ampla projeção entre os oprimidos, qualquer que seja a cor de sua pele. A mesma coisa ocorre nas Antilhas. As divindades do voodoo do Haiti, do bembé de Cuba e da Umbanda e da Quimbanda do Brasil são mais ou menos as mesmas, apesar da maior ou menor transfiguração que sofreram ao se nacionalizarem em terras da América os ritos e os deuses originais. No Caribe e na Bahia,
entoam-se cânticos cerimoniais em Nagô, Yorubá, Congo e outras línguas africanas. Nos subúrbios das grandes cidades do sul do Brasil, em compensação, predomina a língua portuguesa. Porém, nasceram da costa do oeste africano as divindades do bem e do mal, que atravessaram os séculos para se transformarem nos fantasmas vingadores dos marginais, a pobre gente humilhada que clama nas favelas do Rio de Janeiro. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem ajudar. Subtítulo: A Venda de Camponeses. Em 1888, aboliu-se a escravidão no Brasil, porém não se aboliu o latifúndio, e neste mesmo ano, uma testemunha escrevia do Ceará, abre aspas, o mercado de gado humano esteve aberto enquanto durou a fome, pois compradores nunca faltaram. Raro era o vapor que não conduzisse grande número de cearenses, fecha aspas. 500.000 de nordestinos emigraram para a Amazônia, magnetizados pelas miragens da borracha, até o fim do século. Desde então, o êxodo continuou ao impulso de periódicas secas que assolaram o sertão e das sucessivas marés da expansão dos latifúndios açucareiros da zona da mata. Em 1900, 40.000 vítimas da seca abandonaram o Ceará. Tomavam o caminho habitual por esta época, a Rota do Norte rumo à selva. Depois, o itinerário mudou. Em nossos dias, os nordestinos emigram rumo ao centro e ao sul do Brasil. A seca de 1970 lançou multidões famintas sobre as cidades do Nordeste. Saquearam trens e lojas, aos berros imploravam chuva a São José. Os flagelados lançaram-se na estrada. Um telegrama de abril de 1970 informa, aspas, a polícia do estado de Pernambuco deteve no último domingo, no município de Belém de São Francisco, 210 camponeses que seriam vendidos aos proprietários rurais do estado de Minas Gerais a $18 por cabeça, fecha aspas. Os camponeses eram provenientes da Paraíba e do Rio Grande do Norte, os estados mais castigados pela seca. Em junho, os telégrafos transmitiram as declarações do chefe da Polícia Federal. Seus serviços não dispõem ainda de meios eficazes para pôr fim ao tráfico de escravos. E embora nos últimos meses tenham sido iniciados 10 processos de investigação, continua a venda de trabalhadores do Nordeste aos proprietários ricos de outras zonas do país. O boom da borracha e o auge do café implicaram grandes levas de trabalhadores nordestinos. Mas também o governo faz uso deste caudal de mão de obra barata, formidável exército de reserva para as grandes obras públicas. Do Nordeste vieram, transportados como gado, os homens nus que, da noite para o dia, levantaram a cidade de Brasília no centro do deserto. Esta cidade, a mais moderna do mundo, está hoje cercada por um vasto cinturão de miséria. Terminado o trabalho, os candangos foram expulsos para as cidades satélites e, sempre prontos para qualquer serviço, vivem dos desperdícios da resplandecente capital. O trabalho escravo dos nordestinos está abrindo agora a grande estrada transamazônica que cortará o Brasil em 2, penetrando a selva até a fronteira com a Bolívia. O plano implica também um projeto de colonização agrária para ampliar as, abre aspas, fronteiras da civilização, fecha aspas. Cada camponês recebe 10 hectares de superfície se sobrevive às febres da floresta tropical. No Nordeste, há 6 milhões de camponeses sem terras,
enquanto 15 mil pessoas são donas da metade da superfície total. A reforma agrária não se realiza nas regiões já ocupadas, onde continua sendo sagrado o direito de propriedade dos latifundiários, mas em plena selva. Isto significa que os flagelados do Nordeste abrirão caminho para a expansão do latifúndio sobre novas áreas. Sem capital, sem meios de trabalho, que significam 10 hectares a 2 ou 3 mil quilômetros de distância dos centros de consumo. Muito diferentes são, deduz-se, os propósitos reais do governo: proporcionar mão de obra aos latifundiários norte-americanos que compraram ou usurparam a metade das terras ao norte do Rio Negro, e também a United States Steel Co., que recebeu do governo as enormes jazidas de ferro e manganês da Amazônia.